À primeira vista, este filme dos anos 70 parece uma doce história de rebeldia adolescente e nostalgia ingênua da época, mas quando as luzes se apagam, os atores se veem em uma situação completamente diferente. Alguns perdem tudo, outros desaparecem de Hollywood e outros ainda se tornam milionários. Vamos descobrir em quem eles realmente se transformaram em 2026 e nos preparar para o choque dessa transformação. Mila Kunis como Jackie Burkhart. Mila Kunis nasceu em 14 de agosto de 1983, em Kiev, Ucrânia. Aos 14 anos, interpretou Jackie Burkhart, uma adolescente brilhante e problemática, cuja transformação de garota rebelde em jovem adulta se tornou um elemento emocionalmente marcante do filme de 1998, That 70's Show. A tenacidade bondosa e a vulnerabilidade inesperada de Jackie a tornaram inesquecível, mas a jornada de Kunis rumo à vida adulta foi mais difícil na vida real do que em qualquer outro episódio. Seu casamento com Ashton Kutcher atingiu seu ponto mais sombrio em 2023, depois que ambos escreveram cartas de apoio a Danny Masterson antes de sua sentença. A reação negativa foi imediata, global e implacável, com os contratos publicitários de Kunis rescindidos, amizades destruídas e seu casamento à beira da falência. A terapia tornou-se uma rotina semanal, não como um luxo, mas como uma necessidade, enquanto ela e Kutcher lidavam com a quebra de confiança e os medos. Ela também sofreu anos de exaustão emocional. O sentimento de alienação cultural que a acompanhava desde os 7 anos de idade foi reacendido pelo escândalo, e antigas feridas do desejo de pertencer a um mundo que sempre esteve pronto para rejeitá-la foram reabertas. Mesmo em meio a grandes sucessos, como a indicação ao Oscar por Cisne Negro e um longo trabalho de dublagem em Uma Família da Pesada, ela continuou a se perguntar se o sucesso poderia suportar o peso de um único erro. Em 2025, aos 42 anos, Mila Kunis ainda está ativa em Hollywood, priorizando a estabilidade familiar e construindo discretamente sua imagem pública passo a passo. Estima-se que o patrimônio líquido de sua filha seja de 80 milhões de dólares americanos, resultado de décadas de trabalho árduo. Mas ela frequentemente admite que, por mais bem-sucedida que seja, isso não consegue aliviar completamente a dor de recomeçar em um país que antes parecia tão distante. Ashton Kutcher como Michael Kelso. Ashton Kutcher nasceu em 7 de fevereiro de 1978, em Cedar Rapids, Iowa. Ele entrou para o elenco de That 70's Show em 1998 como Michael Kelso, um jovem charmoso, bonito e inocente cujo otimismo despreocupado, mesmo aos 20 anos, definiu os primeiros momentos cômicos da série. Kelso se tornou o personagem cômico central da série, um personagem que dava vida ao caos com seu lado peculiar, porém inocente. No entanto, a vida de Kutcher nunca foi tão simples quanto a aparência inocente de seu personagem. Seu casamento com Mila Kunis foi muito mais tumultuado do que qualquer coisa retratada em Point Place. Quando Kutcher e Kunis escreveram uma carta defendendo Danny Masterson em 2023, a reação pública imediata e intensa abalou o casamento deles. Mais tarde, ele admitiu que o incidente reabriu antigas feridas de seu primeiro casamento e reacendeu inseguranças que ele vinha escondendo há anos. O relacionamento deles permaneceu forte, mas somente após meses de terapia, pedidos de desculpas e a dolorosa constatação de que o mundo não via mais Kutcher como o Kelso que ele fora um dia. Kutcher também teve seus problemas de saúde. Anos de alcoolismo durante seus 20 e poucos anos só terminaram em 2000, quando um ataque cardíaco o obrigou a parar. Em 2020, ele ficou quase paralisado e cego devido a uma vasculite, que o tornou dependente de outros a um ponto que o aterrorizava. Embora sua carreira continue sólida e seu papel em Two and a Half Men tenha moldado sua persona televisiva madura, as lesões físicas que sofreu ao longo dos anos o levaram a um estilo de vida mais tranquilo e realista. Ashton Kutcher, de 47 anos, dedica seu tempo à atuação, a investimentos em capital de risco e à criação de seus 2 filhos com Kunis em um rancho que estão planejando. Seu patrimônio líquido é estimado em cerca de 200 milhões de dólares, mas ele costuma dizer que o dinheiro nunca o libertou da dor, do sofrimento, do legado complexo de fé e dos efeitos duradouros de seu relacionamento com Masterson. Wilmer Valderrama como Fez. Wilmer Valderrama nasceu em 30 de janeiro de 1980, em Miami, Flórida.
Na série de televisão de 1998, ambientada na década de 1970, ele interpretou FaZe, um estudante de intercâmbio quieto e misterioso, cuja personalidade excêntrica o tornou o centro das atenções cômicas aos 18 anos. FaZe era um forasteiro através de quem a série explorava temas como pertencimento, solidão e a frágil esperança de pertencer a um grupo. Mas a vida real de Valderrama apresentou a FaZe desafios que ele nunca havia enfrentado antes. Sua vida amorosa, há muito criticada pelo público, deixou cicatrizes que persistiram até a idade adulta. Seus relacionamentos com estrelas em ascensão muito mais jovens, como Lindsay Lohan e Demi Lovato, foram alvo de críticas por anos, levando a sua imagem de alguém dividido entre a fama e a imaturidade emocional. Os pensamentos posteriores de Lovato e uma música amplamente interpretada como uma condenação da diferença de idade desencadearam um efeito dominó, forçando Valderrama a confrontar decisões que ele havia evitado por anos. Quando ele finalmente encontrou estabilidade com Amanda Pacheco, o noivado em 2020 pareceu menos um marco e mais uma frágil segunda chance. A família crescente trouxe alegria, mas até mesmo essa alegria tinha suas sombras. A pressão para restaurar sua imagem pública, somada ao peso emocional de controvérsias passadas, criou uma tensão silenciosa enquanto se preparavam para a chegada do segundo filho em 2025. Valderrama lutava contra suas próprias ansiedades enquanto Amanda continuava trabalhando, às vezes usando as longas horas no set para se proteger do estresse não resolvido em casa. Agora, aos 45 anos, Wilmer Valderrama continua sendo um personagem central em NCIS, criando 2 filhos pequenos com Pacheco e lidando com as complexidades de uma vida adulta mais estável e responsável. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 8 milhões de dólares americanos. Trata-se de uma base sólida construída ao longo dos anos, que simboliza renovação pessoal e arrependimento. Kurtwood Smith como Reginald Red Foreman. Kurtwood Smith nasceu em 3 de julho de 1943, em New Lisbon, Wisconsin. Aos 55 anos, interpretou Red Foreman, o pai franco e inflexível da família Foreman, em That 70s Show. De 1998 a 2006, seu papel moldou o estilo da série com sua nobreza disciplinada, bem-humorada e discreta, que os fãs adoravam. Mas seu temperamento na tela contrastava fortemente com suas lutas pessoais na vida real. Seu longo casamento havia resistido a muito mais tempestades do que o público poderia imaginar. As pressões das décadas de 1980 e início de 1990, bem como anos de projetos cinematográficos fracassados, cobraram seu preço em seu relacionamento com Joan Perkle, a ponto de a terapia de casal ser o último recurso. As filmagens de Robot Cop e, posteriormente, de Sociedade dos Poetas Mortos o mantiveram longe de casa por longos períodos, criando um distanciamento emocional que nenhum dos dois conseguiu superar. O casamento sobreviveu, mas somente depois que ambos aceitaram que sua crescente fama havia cobrado um preço que nenhum deles havia previsto. Alguns anos depois, seu corpo começou a mostrar os sinais de uma longa carreira. Nos últimos anos de filmagem de That 90s Show, ele começou a desenvolver hipertensão e complicações cardiovasculares precoces, mas o ator perseverou e continuou filmando com determinação inabalável. Quando retornou ao papel de Red em That 90s Show, a agenda de filmagens exacerbou seus sintomas e o obrigou a fazer pausas regulares. Em 2025, Kurtwood Smith, aos 82 anos, ainda está trabalhando, escolhendo seus papéis com cuidado e cuidando de sua saúde com mais disciplina do que nunca. Seu patrimônio líquido, estimado em 4 milhões de dólares, reflete o trabalho árduo que ele dedicou ao longo de sua carreira de ator, mas seu verdadeiro sucesso reside em um casamento que sobreviveu aos anos mais difíceis de sua fama. Don Stark como Robert Bob Pinciotti. Don Stark nasceu em 5 de julho de 1954, em Washington, D.C. Aos 44 anos, interpretou Bob Pinciotti, o vizinho doce, ingênuo e um tanto caótico, cuja risada alta e mordidas desajeitadas se tornaram parte do ritmo cômico de That 70s Show, de 1998 a 2006. Seu papel elevou o lado cômico de Point Place, trazendo humor e uma ternura inesperada. Mas a alegria que ele irradiava na tela vinha de um homem que havia vivido tempos mais sombrios do que qualquer enredo cômico poderia transmitir. Seu primeiro casamento desmoronou sob o peso do vício,
Em meados da década de 1980, o álcool destruiu sua carreira, suas finanças e, por fim, sua vida familiar, pondo fim ao seu casamento de 10 anos em 1985. A depressão subsequente quase lhe custou um lugar na indústria cinematográfica, até que um programa de reabilitação e o apoio inesperado do diretor Kevin Smith abriram caminho para sua recuperação. Após superar o vício, ele continuou atormentado por sentimentos de culpa pelos anos perdidos. Sua saúde nunca se recuperou totalmente da vida caótica que levava. Durante as filmagens, uma antiga lesão nas costas, sofrida no início dos anos 90, ressurgiu, obrigando-o a se submeter à fisioterapia pelo resto da vida, da qual ainda se beneficia hoje. Durante esse período difícil, porém, seu segundo casamento com Laura Sapker tornou-se sua força. O casamento o ajudou a se estabilizar, tanto física quanto mentalmente, depois de quase ter perdido a sanidade. Agora, aos 71 anos, Don Stark continua atuando, principalmente como dublador, o que lhe permite evitar as exigências físicas das apresentações ao vivo. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 4 milhões de dólares americanos, acumulados ao longo de décadas de perseverança discreta. Marion Ross Comobi, Foreman. Marion Ross nasceu em 25 de outubro de 1930, M. Albert Lee, Minnesota. Ela tinha 68 anos quando interpretou B. Foreman, uma mulher inteligente e franca, cujas breves aparições na série de televisão That 70's Show, 1900, e 98-2006, exalavam uma autoridade inconfundível e antiquada. Os telespectadores reconheciam sua confiança e sagacidade, sem saber que sua vida privada era repleta de dores muito mais profundas e ocultas. Seu primeiro casamento havia terminado após anos de desgaste emocional, e o divórcio a deixou criando os filhos sozinha, enquanto lutava para encontrar trabalho estável na indústria cinematográfica. Quando os filmes Happy Days e, posteriormente, Brooklyn Bridge relançaram sua carreira, foi um grande impulso, mas acompanhado por uma queda em sua vida pessoal. A longa agenda de filmagens e as viagens constantes desgastaram seus relacionamentos já frágeis. Seu segundo casamento com Paul Burke foi um presente inesperado no final da vida, mas a morte dele reacendeu a solidão da qual ela tanto tentara escapar. Com o passar dos anos, seu corpo tornou-se cada vez mais difícil de controlar. Ela lutou contra dores recorrentes durante as filmagens de The Evening Meal, e estava determinada a não deixar que esse desconforto ofuscasse um dos papéis mais importantes de seu último ano na faculdade. Com o agravamento da doença de Alzheimer, Marianne Ross começou a se afastar do mundo que havia moldado por décadas. Marianne Ross faleceu em sua casa em Los Angeles em 25 de julho de 2024, aos 93 anos, após uma longa batalha contra o Alzheimer. Ela deixou um patrimônio estimado em 10 milhões de dólares americanos, uma quantia modesta que reflete uma carreira que tocou o coração de gerações de telespectadores. Deborah Jo Rapp como Catherine Kitty Foreman. Deborah Jo Rapp nasceu em 24 de fevereiro de 1957, em Glendale, Califórnia. Aos 41 anos, interpretou Kitty Foreman, a mãe amorosa e sorridente cujo riso dava ritmo emocional à família Foreman, na série de televisão That 70's Show, que foi ao ar de 1998 a 2006. Como o coração e a alma da série, sua personagem acalmava os conflitos e lhe conferia uma personalidade inegável. Mas por trás dessa ternura, havia uma atriz que carregava feridas que os telespectadores jamais viam. Seu divórcio de Tom Rick em 1993 deixou muitas cicatrizes emocionais. 16 anos de casamento terminaram em discussões sobre família, prioridades e carreira, deixando-o exausto e frustrado. A terapia foi sua salvação, ajudando-o a reconstruir sua base emocional justamente quando Hollywood começava a reconhecer seu talento. O sucesso de Friends e Seinfeld abriu novas portas para ele, mas cada novo papel trouxe sua própria dor. Surgiram problemas de saúde. Um diagnóstico de pré-diabetes em 2010 o obrigou a confrontar hábitos negligenciados e a mudar sua rotina diária durante um período de menos audições e exaustão. Quando a Covid-19 interrompeu as filmagens, ele se viu isolado novamente, lutando com os mesmos problemas emocionais que enfrentara décadas antes. Seu retorno ao papel de Kitty na série de TV dos anos 90 foi uma alegria, mas também trouxe a pressão de manter uma flexibilidade que antes lhe era difícil de alcançar. Em 2025, aos 68 anos, Deborah Jo Rupp continua ativa, atuando no palco e na televisão,
com a mesma determinação que a ajudou a superar a dor e a doença. Seu patrimônio líquido é estimado em 5 milhões de dólares americanos, uma quantia modesta para um ícone da televisão, mas cada aspecto de sua personalidade reflete a flexibilidade que cada papel exige. Tanya Roberts como Margaret Midge Pinchatti. Tonya Roberts nasceu em 15 de outubro de 1955, no Bronx, Nova York. Ela tinha 43 anos quando interpretou Midge Pinchatti, a mãe inocente, encantadora e gentil cuja ingenuidade bem-humorada definiu o tom despreocupado da série de televisão dos anos 1970, que foi ao ar de 1998 a 2004. Sua personagem tornou-se um símbolo do charme peculiar dos subúrbios, imbuída de inocência e ternura. Mas a mulher que interpretou Midge carregava um fardo muito mais pesado do que sua alegre persona na tela sugeria. Seu casamento com Barry Roberts fora outrora uma base sólida. Mas, à medida que o câncer dele progredia no início dos anos 2000, o impacto psicológico se fez sentir. Ela deixou a série de TV dos anos 70 após a terceira temporada para cuidar dele. E as longas noites no hospital aprofundaram sua solidão, sobre a qual ela raramente falava. Após a morte do marido em 2006, ela se recusou a casar novamente, dizendo a si mesma que seu luto havia encerrado aquele capítulo de sua vida para sempre. Alguns anos depois, ela passou a sofrer de infecções renais crônicas, que haviam se agravado sob décadas de pressão em Hollywood. Com o agravamento das infecções, seu sistema imunológico enfraqueceu a tal ponto que até mesmo um resfriado leve a deixava acamada. Seus negócios começaram a declinar e depois desapareceram completamente. No final de 2020, a dor e o cansaço já faziam parte do seu dia a dia. Mas ele continuava a escalar montanhas e a participar de bate-papos online para tranquilizar seus fãs de que estava bem. Naquele outono, em dezembro, ele descobriu a verdade, sua força há muito escondida. A infecção se espalhou por todo o seu corpo, e seu organismo não conseguiu mais combater a doença que vinha se desenvolvendo silenciosamente há anos. Tanya Roberts faleceu em 4 de janeiro de 2021, aos 65 anos, após uma infecção urinária evoluir para sepse e falência múltipla de órgãos, levando ao seu falecimento horas depois de sua última internação hospitalar. Ela deixou um patrimônio estimado em 8 milhões de dólares americanos, um testemunho de sua brilhante carreira. Lisa Robin Kelly como Lori Foreman. Lisa Robin Kelly nasceu em 5 de março de 1970, em Southington, Connecticut. Aos 28 anos, interpretou Lori Foreman, a irmã mais velha, brilhante e perspicaz, cuja presença caótica trazia um humor irônico à série de televisão dos anos 70, que foi ao ar de 1998 a 2006. Kelly conferiu ao personagem um charme sinistro que o tornou inesquecível. Mas por trás do papel, ele carregava uma vida despedaçada há anos. Seu casamento havia desmoronado sob o peso do vício. Seu primeiro divórcio, em 1996, desencadeou uma série de crises das quais ela nunca se recuperou completamente. Seu segundo casamento com Greg Laird, em 2005, resultou em violência, uso de drogas e noites de fúria descontrolada. Cada divórcio agravou seu vício em álcool e aumentou sua instabilidade emocional, levando, por fim, a sua saída da série na 4ª temporada. Quanto mais ela lutava, mais sua saúde se deteriorava. Anos de abuso de álcool causaram danos crônicos ao fígado, insônia e tremores, tornando quase impossível para ela atuar. Em 2012, ela tentou retomar o controle de sua vida por meio de projetos menores, como SUX e 2BMI, mas todos os seus esforços foram prejudicados por problemas legais relacionados ao vício, direção sob efeito de álcool, conflitos familiares e prisões, refletindo sua lenta perda de identidade. Em 2013, a reabilitação tornou-se seu último recurso. Infelizmente, Lisa Robin Kelly faleceu em 15 de agosto de 2013, aos 43 anos, após uma overdose acidental de álcool e sedativos enquanto estava em reabilitação. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $1 milhão. Tommy Chong como Leo Chin-Quape. Tommy Chong nasceu em 24 de maio de 1938, em Edmonton, Canadá. Aos 61 anos, interpretou Leo Chin-Quape, um hippie adorável, perdido e errante, que se tornou um personagem popular na série de televisão That 70's Show, exibida de 1998 a 2006. Seu papel na tela parecia natural, apesar de sua vida pessoal caótica.
Seu casamento com Maxine Sneed terminou antes que ele atingisse o auge da fama. Ela encontrou estabilidade em 1975, quando se casou com Shelby Fittes, mas o relacionamento foi constantemente testado pelo ritmo imprevisível de sua carreira. Desde planos de se reunir com Cheech Marin até ausências repentinas devido a problemas legais que perturbavam a família. Enquanto sua família gradualmente retornava a uma vida estável, a doença virou tudo de cabeça para baixo novamente. Em 2012, ele foi diagnosticado com câncer de próstata e, em 2015, com câncer de cólon. Ambas as doenças mudaram sua autoimagem de maneiras que ele jamais imaginou. A recuperação foi lenta e os efeitos psicológicos da doença afetaram seu trabalho. Retornar ao papel de Leo em That 90s Show foi uma experiência triunfante, mas ele também admitiu que voltar ao set após se recuperar do câncer o fez lembrar da fragilidade do seu corpo. Shelby sempre esteve ao seu lado, mesmo quando o medo de uma recaída fazia com que o dia a dia parecesse um tempo emprestado. Hoje, aos 87 anos, Tommy Chong está vivo e bem, dedicando seu tempo a filmes selecionados, ativismo e seu negócio de cannabis. Tudo isso contribuiu para construir seu legado. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 20 milhões de dólares, lhe dá tranquilidade. Mas o que realmente o mantém com os pés no chão é a sensação de ter superado tudo aquilo de que um dia zombou.